Bom dia, igreja, bom dia, IBD, que a graça de Deus esteja com todos. Chegamos mais um domingo, né? Domingo abençoado pelo nosso Deus, domingo que Deus nos deu. Temos que agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, não é verdade? Então, vamos fazer a nossa oração para que o Senhor Deus escute nossos pedidos, ouça o nosso clamor. Vamos lá. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso que está no céu, Senhor de infinita misericórdia, Senhor de infinita bondade. Pai, nesse momento, Pai, queremos agradecer por tudo que tem feito nas nossas vidas, Pai. Obrigada por mais um dia, Pai amado. Obrigado, Senhor, por estar sustentando as nossas casas, estar presente nas nossas famílias, Pai. Muito obrigada, Pai amado. Pai amado, obrigado pela noite de sono que Tu nos deste, pelo levantar, pelo abrir dos olhos, Pai. Muito obrigada, Pai amado. Pai amado, mas sabemos, Pai, que tem irmãos ainda, estão irmãos sofrendo, triste, Pai amado. Tem famílias enlutadas, Pai. Pai amado, vai de encontro a todos eles, Pai. Visita a cada um, Pai. Leva o seu refrigério, seu amor, seu carinho, Pai amado. Pai amado, dê esperança, Senhor. Pai amado, coloca alegria, Senhor Jesus amado. Porque Tu és alegria, Tu és amor, Pai amado. E confiamos em Ti para tudo, Pai. Pai amado, muito obrigada, Pai amado. Pai amado, esteja com o nosso pastor, dando força, Senhor, saúde, Pai, para ele continuar a batalha, a luta, Senhor Jesus, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, Pai. Pai amado, que nós possamos estar presente, Pai, e possamos também passar força e cada vez mais, Senhor, se sustente a nossas famílias, a nossa vida, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que tem feito, Senhor. Seja com todos os ministérios, Senhor. Seja com nossos adolescentes e jovens e crianças, Pai. Dê saúde, Pai. Pai amado, que nós possamos cada vez mais adorar e glorificar o Seu nome, Pai. Somente a Ti, Senhor. Somente a Ti é louvor e adoração. E adorar, Senhor Jesus amado. Obrigada por tudo, Pai. Agradeço em nome do Senhor Jesus, que reina para sempre. Amém. Então, irmãos, mais um EBD, mais uma lição sobre os mandamentos. Que o Senhor Deus esteja conosco, protegendo a nossa diretora, nossos professores. Esteja com mais uma lição maravilhosa, né? Tenha um ótimo domingo na paz do Senhor. E mais tarde estaremos para louvar e glorificar o nome do nosso Deus, né? Fiquem todos com Deus. Ótimo domingo. Beijos. Bom dia, Cibo da Posse. Eu estou aqui mais uma vez no lugar da irmã Marliette, que ela me pediu para estar fazendo a abertura da nossa escola bíblica dominical. A lição é a de número 4, que tem como título O Nome que está sobre todo nome. E o nosso texto base encontra-se em Êxodo 20, o versículo 7, que diz assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Este é o terceiro mandamento. Nós estamos estudando sobre os mandamentos, sobre os 10 mandamentos. Já vimos o primeiro e o segundo, e esta lição vai tratar sobre o terceiro mandamento, que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos, pois a nossa palavra, aquilo que sai da nossa boca, procede do nosso coração, e muitas vezes nós pecamos quando juramos falsamente, enganosamente, colocando o nome de Deus, de forma errônea, de forma que não devemos utilizar. Sabemos que o nome é o nome sobre todo nome, é um nome poderoso, o nome do Senhor, não deve ser usado de forma errônea, de forma vã. Então, que nós possamos refletir através dessa lição, de cada professora que vai nos trazer a lição nesta manhã. Que nós tenhamos uma boa lição, que possamos refletir e que essa lição possa falar muito a cada coração. Tá bom, queridos? Então, vamos ficar com as nossas professoras agora e refletir sobre este terceiro mandamento, que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, E a lição é um nome que está sobre todo nome, um nome poderoso do nosso Deus, o nome do Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Fiquem com Deus, aproveitem bem a lição e até mais tarde.
Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês. Hoje eu estou responsável para trazer o estudo bíblico, né? Que estou responsável para trazer a introdução, né? Hoje do texto, mais o primeiro tópico. O título do nosso texto, né, de hoje, diz assim: o nome que está sobre todo nome. Nosso texto básico está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 7, que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que torna o seu nome em vão. Nesse trimestre a gente está estudando sobre os 10 mandamentos, né, que o Senhor deixou para cada um de nós, e hoje a gente vai estar estudando o terceiro mandamento, né? Esse é o terceiro mandamento, Êxodo 27. E o texto diz assim: dias desses, em uma visita pastoral, uma irmã reclamava de um enorme buraco em frente à sua residência. O que mais me chamou a atenção foi a expressão que ela usou para lamentar sobre a perigosa cratera. Só Jesus na causa, pastor. Nesse dia à noite, quando eu estava meditando sobre o terceiro mandamento, a seleção brasileira estava em campo vencendo por 1-0 em um importante campeonato. Lá pelos 45 minutos do segundo tempo, o jogo já estava em seus acréscimos. A seleção adversária teve um escanteio a seu favor. Observei alguns dedinhos cruzados na sala e o que mais me chamou a atenção foram os clamores. Ai, meu Deus do céu! E agora? Tira essa bola daí, Jesus! O grande problema da humanidade, que desconhece a importância do desdobramento do terceiro mandamento, é a intenção do uso mágico do nome. Parece que pelo simples ato de mencionar o nome de Deus, a situação tende a ser revertida ou controlada, né? Muitas pessoas usam o nome de Deus, né, em vão, como algo mágico, como se aquilo que for pronunciado, né, o nome de Deus ou o nome de Jesus for pronunciado, vai resolver algum problema dela. Problema momentâneo. O Senhor Jesus nos ensinou a reverenciar o nome de Deus. Por exemplo, na oração modelo, quando ele diz: santificado seja o teu nome. Lá em Mateus 6:9, que diz assim: portanto, vos orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, né? Santo é o teu nome, glorioso é o teu nome. Deus nos dá essa oração modelo. Ele nos ensina a clamar sim o nome dele em oração. O nome dele tem que ser usado sim em oração também. E advertiu os fariseus que usavam o nome de Deus em vão nos seus juramentos. Lá em Mateus 5, do 33 ao 36, que diz assim: também ouvistes que foi dito os artigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. 34. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. 35. Nem pela terra, por ser estrada de seus pés. Nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. 36. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podeis tornar um cabelo branco ou preto, né? Tem pessoas hoje fazendo juramentos em vão, e jurando com o nome de Deus, botando o nome de Deus, né, no meio do seu juramento, jurando por céus e terras. E Deus ele adverte aqui os fariseus, né, a respeito disso. Não devemos fazer isso. E diz assim: mesmo que não pronunciassem o nome de Deus, mas o substituísse pelos termos reino dos céus, terra e até pela cidade de Jerusalém, né? Ele diz que não podemos fazer juramentos dessa forma. O que Jesus nos advertiu é que o terceiro mandamento não trata de pronunciar ou não o nome de Deus, e até expressões como sangue de Jesus tem poder, Jesus toma conta, mas é empregar seu nome em situações banais, né? De forma leviana e imprópria. Eu fui pesquisar o que significava, né, a forma leviana, né, banais e de forma leviana. Eu fui buscar um pouquinho o significado dessa palavra. E diz assim, né, que se julga sem ter certeza por antecipação, que agem sem seriedade, né? Então essa é a forma, né, que as pessoas acabam usando o nome de Deus, e nós não podemos fazer isso, né? Deus ele adverte a gente dessa forma. Uma das recomendações que Deus ele nos deixa é que o nome dele, esse nome é todo poderoso, que a gente tem que pronunciar sim, mas não de forma, né, banalizada,
não de forma leviana e imprópria. O Novo Testamento tem em especial, nos imperativos de Jesus, nos autoriza a utilizar o nome de Jesus. Lá em Mateus 28, de 18 a 19, que diz assim, Jesus diz, aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Deus, ele dá essa ordem pra gente, ele dá essa ordenança, né? Dessa forma, sim, a gente precisa, sim, ele nos autoriza, sim, dessa forma, usar, sim, o nome dele, né? No ide, no pregai o evangelho à criatura, né? A mostrar para todas as nações, batizar, sim, no nome dele. Enquanto os judeus temiam e não pronunciavam o nome de Deus para não correrem o risco de pecar, Jesus nos permite fazer menção deste nome. Contudo, é necessário observar que o nome de Deus é santo e quando nos os pronunciamos, devemos fazer com reverência e temor, né? Precisamos fazer isso com temor, com reverência. Então Deus nos ordenou, né, e permitiu que a gente usasse sim o nome dele, mas para as coisas justas, para as coisas necessárias. Temos que pronunciar o nome sim, com reverência, com respeito. Temos que ter temor e obediência à sua palavra. E usarmos o nome dele naquilo que Deus nos propôs, né? Que é levar a palavra de Deus, a palavra de salvação, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nessa situação, sim, Deus nos permite a usar e pronunciar o seu nome. A geração passada tinha uma espécie de juramento, quase que infalível, quando alguém jurava pela mãe mortinha, né? Eu já usei muito isso, né? Quando era criança, que a gente falava alguma coisa, a gente dizia, eu juro sim pela minha mãe mortinha. Servia como garantia de que aquilo que estava falando era verdadeiro, pois quem colocaria a vida de sua mãe em risco? Os tribunais requeriam das testemunhas seus juramentos com a mão sobre a Bíblia Sagrada e com a frase, jura em nome de Deus, dizer nada mais além da verdade. Será que nos dias atuais alguém acreditaria nos juramentos endosados por tais argumentos? É uma pergunta que ele faz pra gente. Será que nos dias de hoje, né, alguém acreditaria nesse juramento? Né? É uma pergunta que ele deixa para cada um de nós. A minha opinião, eu vou dizer a minha opinião, né? Ele deixa uma pergunta e eu deixo a minha resposta. Que hoje é muito difícil, né? Acreditar, né? Porque as pessoas hoje, mesmo botando a mão, eu acredito que mesmo botando a mão em cima de uma Bíblia, né? As pessoas não estariam falando totalmente a verdade, né? As pessoas estão usando dessa má fé, né? Fazendo com que, usando o nome de Deus, usando o nome do Senhor, né? Um nome todo poderoso, para fazer enganações, né? Essa é a minha opinião, mas eu deixo a pergunta para cada um dos irmãos refletir. E começando o primeiro tópico, ele diz assim, a importância do nome, né? Como esse nome é importante para cada um de nós. Quando os filhos nascem, pais se apressam ao cartório, não apenas para registrar a criança, mas o mais importante nesse processo é que a criança tenha também o seu nome, né? Todos nós, pais, né, quando a gente nasce um filho, a nossa preocupação e a nossa pressa é de registrar aquela criança, é dar um nome a ela, né? E eu acho que isso acontece com cada pai, com cada mãe. É natural isso. Quão frustrante é para os que em suas certidões de nascimento não consta o nome do pai. Intensa é a luta dos filhos e filhas na busca pelos pais ausentes. Em muitos casos, a procura se dá, não pelo resgate da afetividade perdida, mas pela inclusão do nome do pai em sua identidade, mesmo que tardia. Eu acredito que sim, é frustrante sim, para uma criança quando ela não vê o nome do pai, ou na verdade a mãe sempre tem, do pai ali na certidão de nascimento dela, ou na identidade dela. Eu acredito que seja sim frustrante para uma criança. Muitos de nós também, mesmo que tardiamente, tivemos nosso nome registrado no cartório celestial. Lá em Apocalipse 3:5,
que diz assim: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Né? Deus, ele diz que ele sim vai escrever sim o nosso nome. Né? Ele vai sim registrar, né, e confessar que ele é o nosso Pai Celestial. Né? Além de servos, né, cuidados por Deus, né, além da gente estar, né, sendo selado pelo Senhor e vestindo, né, essas vestiduras brancas, Deus ele vai confirmar ainda, né, para todos que ele é o nosso Pai. Né? Diante de todos e diante dos anjos, diante de meu Pai, ele vai dizer que ele é sim o nosso Pai Celestial. Vamos ter sim um Pai Celestial, um Pai que nos registrar, vai estar registrado os nossos nomes ali no livro da vida. A obra de Cristo possibilitou nossa adoção, que diz assim, lá em Efésios 1:5, diz: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Na verdade, né, nós estávamos perdidos, né, órfãos, né, e o nosso Pai Celestial ele nos adotou como filhos, né? Deus ele nos adotou, nos resgatou, né? A gente estava perdido nesse mundo e Deus ele foi lá e nos resgatou e nos pegou pela nossa mão, né? E trouxe-nos para dentro da nossa casa, né? Que é a casa de Deus. Outrora tínhamos um pai que nos abandonou, a saber, Adão, que nos deixou uma herança de pecados. Nossa certidão espiritual não continha o nome do Pai, mas Jesus nos concedeu um novo nome, né? Deus ele nos deu um novo nome. Apocalipse 2,17 diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-eis do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebeu. Então, né, nós lá no céu estaremos com o nosso corpo glorificado, né? E além de ter esse corpo glorificado, o nome escrito, né, no livro da vida, no livro da nossa certidão, né? Também teremos um nome novo que estará marcado nessa pedrinha, simbolizando a nossa conquista, a nossa salvação, assim eu creio. Continuando aqui, escreveu o nosso nome no livro da vida e nos deu um Pai. Lá em Romanos 8,15, ele diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito da adoção baseado no que clamamos Abba Pai, né? Deus vai nos adotar, né? Ele vai nos resgatar e tomar como filhos. Por todo esse sacrifício, pela maravilhosa graça da conquista de ter como Pai em nossas vidas, é que existe o terceiro mandamento. Essa obra custou o sangue precioso de Jesus, né? Deus deu a vida dele por cada um de nós. A graça não é barata, claro que não. Não a compramos com dinheiro, mas pagamos um alto preço para demonstrar que a graça de Deus nos alcançou, né? Alcançou a cada um de nós. O amor de Cristo alcançou a cada vida, eu creio. Tal demonstração se dá pelo fato de não utilizar o nome de Deus em vão. Não podemos, né? Ele nos ensina dessa forma que não podemos utilizar o nome deles em vão. Aqui no finalzinho, lá em Malaquias 1,6, ele diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros: ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vos dizeis em que desprezamos-nos o teu nome, né? Será que estamos desprezando o nome do Senhor? Não, né? Esse nome todo-poderoso, que podemos aprender, né, a pronunciar sim esse nome, sim, mas da forma que o Senhor nos ensina, né? Não pronunciar esse nome em vão, esse nome poderoso, ter temor sim ao Senhor, né? E ele deixa aqui, né, que precisamos sim pronunciar o nome dele sim, para a honra e glória do nome dele. Irmãos, eu espero que todos tenham entendido, que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada irmão, que Deus encha o coração, né, e a vida de cada um deles com o teu Espírito Santo.
Muito obrigada a todos, fiquem com Deus e um ótimo domingo a todos os irmãos. Beijos. Bom dia, irmãos. Mais um domingo, estamos aqui para aprender mais sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. E o título da nossa lição é O Nome que está sobre todo o nome. E o nosso texto base se encontra no livro de Êxodo 20, versículo 7, que diz assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor em vão. Nós temos aqui, o autor diz, o nome de uma pessoa representa o seu caráter e reputação. Então ele diz assim: venho de uma geração que bastava o pai assinar um bilhete ou empenhar sua palavra para que o crédito fosse aprovado na mercearia do bairro. Nós somos de uma geração que isso aconteceu. Eu lembro-me quando eu era pequena, meu pai tinha uma venda, né, que antigamente dizia venda, armazém, e lá tinha um caderninho que as pessoas vinham comprar fiado, e ali ele anotava, né, o nome das pessoas. A grande maioria vinha para pagar o que devia, mas muitos não voltavam para pagar. Então o autor está dizendo aqui que o nosso nome é muito importante, porque ele diz o que nós somos e a nossa reputação. E aqui nós estamos estudando um nome que é sobre todo nome, que é o nome do nosso Deus. E aí nós vemos que hoje em dia a gente está vendo que o nome do nosso Deus está sendo muito banalizado. Pessoas estão usando o nome de Deus em vão. Existe até jargão, né, com o nome do Senhor. Quantos já não ouviram dizer a expressão, está amarrado em nome de Jesus? Ou então, só Jesus na causa? Erroneamente nós usamos essa expressão, porque nós estamos colocando o nome do Senhor, banalizando, colocamos o nome do Senhor de qualquer maneira. O nome de Deus não é mágico. Antes, nós temos que ter o temor e o zelo pelo nome do nosso Senhor. Temos que usar o nome do Senhor para abençoar. Na nossa lição, está dizendo assim, como devemos usar o nome do Senhor? É muito comum encontrar um cristão utilizando de certas expressões. Se Deus quiser, tais frases, Deus te abençoe, né? Então essas frases são expressões de fé, expressão da autoridade de Deus. Ao dizer essas frases, não estamos colocando o nome do Senhor em vão, pois é algo que vem da boca de Deus. Quando utilizamos o nome do Senhor de forma responsável, acabamos de expressar a fé e a alegria em abençoar o nosso próximo, abençoar aqueles que nós amamos, né? Nós desejamos que ele seja abençoado. E quando nós dizemos assim, se Deus quiser, é porque nós estamos colocando os nossos anseios na mão do Senhor, né? Então, nós temos que usar o nome do Senhor de uma forma responsável. Temos que ter zelo pelo nome do Senhor, né? E temos que nos policiar, porque às vezes nós falamos mesmo, né? Algumas vezes, né, a gente tem, ai meu Deus, e usamos às vezes o nome do Senhor por coisas desnecessárias. Quantas das vezes nós não ouvimos pessoas dizer assim, eu vim aqui em nome de Deus porque Deus me disse que eu tinha que te dizer isso. Às vezes não é Deus que está me dizendo. Muitas das vezes são desejos dos nossos corações que a gente quer dizer alguma coisa para aquela pessoa e usamos Deus como desculpa para poder
expressar aquilo que nós queremos dizer, mas não foi Deus que mandou. Nós queremos expressar o que nós queremos dizer. Quantas das vezes também nós fazemos promessas em nome de Deus, a qual nós não cumprimos. Então, essa é uma forma também de usar o nome de Deus em vão. Então, irmãos, temos que ter zelo pelo nome do Senhor, temos que honrar, temos que ter temor ao nosso Deus e usar o nome dele de uma maneira responsável, porque o nome que está sobre todo nome, temos que ter zelo pelo esse nome precioso. Amém, meu irmão? Essa é a lição que nós aprendemos hoje na Escola Bíblica Dominical, e que possamos cada dia mais estarmos pautados na palavra para podermos aprender cada dia mais.